Olá, tudo bem? Esse é mais um Conversa de Violonista. Meu nome é Luciano Moraes, pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo, e estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre questões relacionadas à afinação do violão. Mas não exatamente assim se o violão está afinado ou se não está afinado, sim qual a afinação que nós utilizamos como referência para que o instrumento todo seja regulado conforme aquilo que a gente acha que seja mais adequado para o instrumento e para as nossas expectativas estéticas. Eu vou comentar um pouco também, mais para o final do vídeo, a respeito do PL 253, que é um projeto de lei que está em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que versa sobre o auxílio emergencial para artistas e trabalhadores do setor cultural. Eu estou subindo um vídeo aqui no meu canal a respeito desse projeto de lei, que é, na verdade, uma carta que eu, com mais dois outros artistas, assinamos, solicitando às bancadas dos partidos da Alesp que se coloquem como coautores desse projeto e se empenhem de maneira firme, né, de maneira assim realmente de maneira, vamos dizer, tratando a questão com caráter de urgência para que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível. Não estou falando tanto em meu nome, que a gente sempre tenta se virar de alguma forma, tá? Mas os trabalhadores da cultura, os artistas circenses, os declamadores de poesia, os poetas, os músicos de rua, enfim, a cultura tem várias facetas diferentes, né? E essas facetas elas atingem a área musical em uma proporção muito pequena. Os trabalhadores da cultura em setores que estão muito mais fragilizados por essa pandemia são extremamente numerosos e são responsáveis pelo movimento de mais de 2,5% do PIB do Brasil. Né? Então nós temos aí uma parcela que gera riqueza, que gera desenvolvimento social e humano, que está completamente desesperada, sem nenhum recurso para complementar sua renda, e é a essa classe artística que esse PL tenta vir em socorro. Nós não temos muito jeito de fazer com que isso seja aprovado, que não seja pressionando seus deputados. Então, não importa o espectro político que você ocupe, tá? Seja você de direita, esquerda, de traseira ou de dianteira, como dizia o Raul Seixas, não sejamos político-partidários nesse momento. Vamos tentar pensar na sociedade como um todo. Então, procurem se informar a respeito desse PL, o PL 253/2020. E se informe a respeito e pressione seus deputados. Não importa se você votou no Carlos Gianazzi ou se votou no Fernandinho Holliday, o que importa é que nós estamos numa situação em que o Estado vai ter que dar um auxílio emergencial para que essa pandemia seja contida o mais rápido possível. Nós chegamos já a 1.000 mortes por dia e parece que estamos longe de atingir o limite da curva. Então é necessário raciocinar com muito cuidado, pensar com muita solidariedade, com muita seriedade neste PL 253/2020, que versa sobre o auxílio emergencial para trabalhadores da cultura. Em outros estados também estão havendo proposições legislativas semelhantes. Então procure se informar, você, onde quer que você esteja, em qualquer lugar que você esteja residindo, que esteja vendo esse vídeo, e pressione seu deputado. Eu imagino que qualquer cidadão se lembra bem em que deputado que votou e tem que ter o contato desse deputado para pressionar os projetos de lei de interesse da sociedade. Esse era um hábito que a gente devia ter mais desenvolvido no seio da sociedade. Né? Se nós tivéssemos o hábito de se lembrar do deputado em que a gente votou e tivesse um pouco de disposição para enviar e-mail, para pressionar, para às vezes até conversar com assessores. Não é tão difícil assim conversar com um assessor de deputado, tá? Eles sabem que eles precisam do nosso voto, então eles têm uma disposição bacana de atender a gente sempre que existe uma questão premente a ser atendida. Pelo menos eu e outros colegas que tiveram problemas de categoria, quando entraram em contato com os deputados, a gente teve um atendimento, vamos dizer assim, às vezes é mais difícil você falar com um médico particular do que falar com um deputado, se ele tem realmente interesse naquela causa que você está levando para ele. Então, tentem cultivar esse hábito, sabe? Manter uma comunicação com o legislativo um pouco mais fluida. Nenhum político presta se for deixado sem supervisão, e quem supervisiona esse político é a sociedade, é quem votou nele. Bom, enfim, sobre afinação, o que nós podemos falar a respeito desse assunto? É conhecido de todos que existe um padrão para afinação de todos os instrumentos que é 440, o Lá 440. O que significa isso? Quer dizer que a nota Lá, certo? Se a gente pegar a partir do piano ali, o Dó central, o Lá logo acima do Dó central, seria o Lá 3,
é uma nota que vibra, é uma nota que é produzida a partir da vibração de um corpo que vibra 440 vezes por segundo. São 440 Hz, vamos dizer assim. Esse padrão foi definido há muito pouco tempo. Há fontes divergem em relação a isso, até porque ele nunca foi adotado como um padrão de afinação universal, né? O Lá 440, se não me engano, é uma invenção do século XX. Anos 40, se não me engano. Se alguém aí do canal tiver uma informação um pouco mais precisa a respeito disso, por favor, me comunique, tá? Pode colocar aqui nos comentários que eu vou fazer questão de incluir isso num vídeo futuro. Mas eu não dei muita bola, na verdade, para precisar dessa informação por uma razão muito simples. Esse é um padrão de afinação que nunca foi seguido. Se nós tínhamos, por exemplo, a Filarmônica de Berlim atuando com o diapasão 440, isso durou no máximo até a era Abbado. Já com Cláudio Abbado, a afinação da Filarmônica de Berlim subiu para 443 e chegou até 445. Foi publicado um artigo na revista Diapason que tinha uma série de dados e informações sobre cantores que estavam perdendo as suas pregas vocais por causa desses diapasões muito altos. Ao passo que no tempo de Verdi, na Itália, naquela região da Itália onde Verdi trabalhava, o diapasão podia chegar até 415. Os cantores eram obrigados a cantar essas mesmas áreas em um diapasão 445. Ou seja, um esforço muito maior que às vezes comprometia até a saúde vocal dos cantores. Os maestros, como sempre, respondiam com toda a sua arrogância, dizendo que se eles descessem muito a afinação, os baixos e barítonos iriam reclamar também. Bom, o fato é que nós temos essa polêmica que não acabou com a adoção do Lá 440. Se a gente for olhar em documentos históricos do passado, assim, pré-Revolução Francesa, aí é que a gente fica maluco mesmo, porque os diapasões eles não só não tinham um padrão, como também variavam assim, enormemente. O 415 me parece que era um pouco mais baixo, realmente era o mais grave possível que se adotava. Mas o que estarrece a gente é a informação de que havia diapasões mais altos nesse período que nós chamamos de período da música antiga historicamente informada. Então, assim, senhores e senhoras, vamos perder as ilusões. O fato de vocês ajustarem o violão de vocês para 415 para tocar uma peça de John Dowland não significa que vocês estão sendo precisos em relação à afinação, porque ninguém pode garantir se Dowland usava essa afinação exatamente, ou se ele usava um padrão de afinação até mais alto do que o de 440. Ou seja, existe um preconceito em relação à afinação daquilo que nós consideramos música antiga. Parece que só você deixando o violão um pouco mais baixo, você já tem um compromisso histórico maior, e isso não é absolutamente verdade. Bom, por que essa zica toda, né? Por que essa bagunça toda em relação à afinação que era adotada antes e hoje? Eu queria falar com vocês um pouco sobre um processo de simplificação histórico que a gente costuma fazer quando olhamos tempos passados. A maioria de nós tende a olhar a época atual como o ápice, o pináculo, assim, o pico de uma evolução que fatalmente deixa as soluções adotadas em gerações passadas como meros e pálidos ensaios para essa situação maravilhosa que nós estamos vivendo hoje. Bom, é só você dar uma olhada em volta, né? Dê uma olhada no que nós estamos passando para ter clareza de que nós não temos a era mais desenvolvida do mundo. Ao mesmo tempo que nós temos smartphones, um projeto de comunicação via satélite maravilhoso, uma possibilidade de nos comunicarmos com pessoas do outro lado do mundo, ao mesmo tempo nós temos uma alimentação de merda, uma quantidade de agrotóxicos absurda que está gerando um aumento terrível no índice de câncer, e nós temos que nos voltar para as receitas dos nossos avós, ou para as receitas até da Idade Média, onde as pessoas comiam melhor, elas tinham acesso a uma alimentação um pouco mais limpa, um pouco mais orgânica, né, vamos dizer assim. Eu sei que a média de vida deles era menor, eles tinham outros problemas também, mas esses problemas também eram relacionados à guerra, eram relacionados a uma série de ausências de direitos, que nós desenvolvemos a partir da invenção dessa coisa chamada Estado Democrático de Direito, né? Então é impossível comparar épocas muito diferentes, porque eu não posso comparar a situação de um mendigo hoje com a situação de um mendigo da Idade Média, simplesmente porque os recursos que o mendigo de hoje tem não estavam disponíveis na Idade Média. Ou seja, essa comparação que relaciona o pico e o topo da miséria, né, vamos dizer assim, ela simplesmente não faz sentido, porque os recursos de uma era não são disponíveis para outra era. Além do mais, se nós temos mais recursos tecnológicos e políticos hoje, isso significa que um poço, quer dizer, um piso grande da miséria já deveria ter sido abolida, e isso não é verdade. Nós temos pessoas vivendo ainda numa condição péssima, uma condição terrível,
análoga do trabalho escravo do pré-1888. O que isso significa para termos de afinação? Se a gente consegue relativizar a nossa era, vocês estão achando que eu perdi o fio da meada, mas eu não perdi não. Né? Se a gente consegue relativizar a época em que a gente vive e entender, né, que não necessariamente nós resolvemos os nossos problemas da melhor maneira, nós vemos que se outras épocas tinham mais vantagens em relação à nossa época, isso significa também que não havia, como não há hoje, nenhuma razão para estabelecer um padrão universal de afinação. E aí eu vou explicar por que não. Porque cada instrumento, cada corda, cada mão, cada possibilidade artística é necessariamente irrepetível. E a alteração dos parâmetros que entram em integração no momento da gente pensar na afinação, né? Se você mexe em um desses parâmetros, você vai fatalmente ter ganhos por um lado, que senão ninguém mexeria, mas também vai ter perdas. Vamos tratar isso da seguinte maneira. Vamos pensar que um violão, um instrumento musical, ele é um ponto de resistência, certo? Ele é um instrumento que ao mesmo tempo precisa durar, ele precisa se manter de pé, ele não pode explodir, ele não pode empenar, mas ele também tem que ser flexível o suficiente para que ele vibre. Essas duas características que o instrumento musical precisa ter são antagônicas e entram em conflito o tempo inteiro. Se o luthier constrói um violão com uma tampa um pouco mais grossa, ele vai poder sustentar afinações mais altas, mas ele também vai ter um volume de som um pouco menor, ele vai ter um alcance de vibração menor e um timbre menos complexo. À medida que essa tampa vai sendo afinada, ela vai sendo cada vez mais desbastada para que a gente tenha um tampo bem fino, é claro que nós vamos ter um instrumento que vai gritar bastante, vai ter bastante sonoridade, vai tender, né, a uma possibilidade de acessar harmônicos mais graves, um som mais robusto, mas isso tem um limite porque ele pode simplesmente implodir pela ação das cordas, que pode chegar a mais de 50 quilos. Portanto, gente, a palavra final a respeito da questão da afinação, você deixa o seu violão afinado em quem? 440, 438, 415, chuta o pau da barraca e põe o violão em 442 para ficar mais fácil você tocar, por exemplo, com um flautista. Os flautistas adoram a afinação de 442 e menos 445, né? Converse com o seu luthier. Pergunte a ele quais foram os parâmetros e como que ele mexeu nesses parâmetros para que ele chegasse nesse instrumento musical específico com essa relação entre timbre, sustentação sonora e, vamos dizer, parrudez de construção, né? O luthier provavelmente vai dar uma resposta muito segura para você. Ele vai dizer assim, olha, eu planejei o meu instrumento para ele soar bem com a corda tal, afinada nesta frequência, em 440 Hz, por exemplo. Esse é o caso do luthier Sérgio Abreu. Ele sempre fala, o meu violão é feito para soar bem com cordas Augustin Regals e afinado em um diapasão de 440. Agora vamos afunilar um pouco para uma experiência meio que pessoal. Eu sempre acreditei que Luciano, eu sempre acreditei que eu tinha um som muito aberto, um som muito estalado, muito espetado. E eu notava que esse espeto, assim, ele ficava mais preeminente à medida que eu ia chegando em afinações um pouco mais altas. Quando chegou a hora de eu me tornar coordenador pedagógico do Festival Léo Brauer de 2013, eu atuei também como camerista. E fui orientado por um consenso entre os artistas que estavam tocando nesse festival, que a afinação padrão do festival seria 442. A razão para isso. A Orquestra Sinfônica a Orquestra Sinfônica Municipal do Estado de São Paulo, né? A Orquestra Sinfônica Municipal da Prefeitura de São Paulo, ela estava atuando nesse festival. O maestro Léo Brauer foi convidado a reger um programa inteiro com essa orquestra. O Léo Brauer foi o primeiro compositor a reger essa orquestra desde a visita de Richard Strauss, né? No começo aí do século XX, não sei se anos 30, anos 20, em que momento que aconteceu isso. Mas o fato é que essa orquestra usava o diapasão 442, o que significava que o solista de violão também teria que utilizar esse diapasão, e os instrumentistas de sopro, que estavam bastante ativos para tocar obras do maestro Brauer, usavam a afinação 442. Então nós padronizamos essa afinação porque os recitais em sua maioria seriam coletivos. E seria muito esquisito para o público ouvir um recital com um artista em 442, o outro em 440, o outro em 438, seria uma coisa meio bizarra. Então optamos por afinar nossos instrumentos em 442. Meu violão ganhou uma projeção bastante interessante, mas eu também achei que ficou um pouco sacrificado em relação ao timbre.
Pensei comigo, pô, se eu posso subir a afinação desse violão e ele não explodiu, se eu descer a afinação desse violão para 4, 3, 8, o que será que acontece? Subitamente, o instrumento ganhou um pouco mais de corpo sonoro. Eu entendi que o instrumento ficou um pouco mais robusto e ganhou uma sonoridade ligeiramente mais grave, que era exatamente aquilo que eu estava pretendendo. O problema vem agora, que eu vou dizer o seguinte, é uma coisa muito importante para a gente avaliar parâmetros de instrumento. O som que o instrumentista ouve a partir de onde ele está quando toca não é o som que a plateia escuta. O violão é um instrumento muito direcional. E o violonista que toca o violão está recebendo muita informação vinda da lateral do instrumento. Essa sonoridade vinda da lateral do instrumento, ela não tem um potencial de projeção muito grande. Para além disso, os harmônicos mais agudos, eles tendem a se perder ao longo do caminho, mas ao mesmo tempo eles arrastam a sonoridade, né, um pouco mais para o fundo da sala. Esse é um processo muito difícil de explicar e a gente precisaria de um pouco mais de parâmetros técnicos para dizer como é que ele acontece. Mas o fato é que quando o instrumento tem um pouquinho de brilho, tem um pouco de metal no som, ele tende a projetar para mais longe. Essa é a razão pela qual os instrumentos fabricados por Sérgio Abreu normalmente são mencionados por vários luthiers como instrumentos que não têm grande sonoridade, mas porque eles examinam esses violões em salas muito pequenas. Quando a gente vai com esses violões para salas grandes, nós notamos que os violões do Sérgio Abreu projetam, às vezes, até mais que instrumentos de fundo duplo ou instrumentos double tops. Essa é a principal dificuldade em a gente fazer um julgamento a respeito do próprio timbre do violonista. É preciso um pouquinho de metal, é preciso um pouquinho de brilho para que o instrumento tenha projeção sonora. Isso acontece com a voz também, né? Um ator que tem um som muito desarticulado, né? Muito harmônico grave aquele, a gente ainda não tem muita clareza a respeito daquilo que ele está dizendo efetivamente. Mesmo através de um microfone, de um fone de celular, é possível a gente perceber essa diferença de clareza de dicção versus esse som encorpado, que a gente costuma gostar dele para algumas coisas, mas ele tende a puxar o volume do instrumento para baixo. Eu comecei a ficar mais feliz, então, com a minha afinação 440 e a me conformar um pouco com um pouquinho de metal que tinha o meu som. É claro que isso é uma coisa que tem que ser analisada, gente, com muita pesquisa e com um outro ouvido. A gente precisa ter uma pessoa que a gente confie para que ouça a gente, tá? De longe, e possa dizer se existe muita diferença entre o que nós estamos percebendo em nós mesmos e aquilo que a pessoa escuta estando, sei lá, 6 metros, 10 metros da gente. Eu sou muito grato aos meus amigos do trio Elipsoidal, exatamente por isso, porque uma parte grande dos nossos ensaios é ouvir o outro de longe, para que a gente possa manusear os múltiplos timbres que nós temos no trio e chegar a um consenso sonoro que a gente entenda que tenha projeção, mas ao mesmo tempo tenha corpo também. Isso só pode ser feito através de um trabalho colaborativo. É por isso que eu gosto de dizer que o trio elipsoidal, mais que um grupo de música de câmara, ele é um núcleo de pesquisa em sonoridade, em relação à técnica e em musicalidade. Não só de repertório, que o nosso repertório também é um repertório bastante novo, né, vamos dizer assim. É bastante exclusivo, eu diria. Então é isso, são essas as preocupações principais que nós temos que ter no momento de definir a questão da afinação. Resumindo, né, o vídeo todo, as sugestões são: consulte sempre seu luthier para saber como que o seu instrumento foi projetado, se ele foi projetado para soar em 440, né, e procure usar a corda para a qual ele foi indicado, tá? Tome muito cuidado assim, em usar cordas muito pesadas. Existe uma pesquisa que está sendo conduzida pelo luthier Ricardo Dias, ele tem divulgado algumas dessas informações, né, que a corda de fibra de carbono ela propõe uma tensão, inclusive, numa direção diferente da corda de nylon. Então, se você quer usar uma corda de fibra de carbono no seu violão, compre um violão que foi construído para aguentar a pressão, a tensão da fibra de carbono. O grande violonista belga Johann Fostier, por exemplo, usa corda de fibra de carbono, tem um som bastante doce, exatamente por ter um toque um pouco mais leve. Ele equaliza, ele organiza essas flutuações de parâmetros mais ou menos dessa maneira. Como eu disse no começo do vídeo, trata-se de você equilibrar parâmetros muito diferentes. Não se trata assim, não é que você vai ouvir a voz do luthier como se fosse uma lei que o artista deveria necessariamente seguir. Não, você pode mexer nos parâmetros, mas você tem que saber exatamente em quais parâmetros você está mexendo, por que está mexendo nesses parâmetros, e saber o que você está ganhando e perdendo com eles. Às vezes você perde o próprio instrumento, né? O uso muito prolongado da corda de carbono, tensão alta, num violão que foi construído para soar em corda de nylon, ele pode, a longo prazo, arruinar completamente esse instrumento. Isso aconteceu muito no advento da corda de nylon, ali pelo ano 1944, por aí,
com o desaparecimento completo das fibras animais que eram usadas para fazer cordas de instrumento, mas também eram usadas para fazer material hospitalar, por causa da Segunda Guerra, muita gente chegava avariado, ferido, e esse material foi utilizado para atender esses doentes, para atender os mutilados, para atender as pessoas que estavam feridas de guerra, né? Inventou-se essa coisa chamada fibra sintética de nylon, que é o mérito aí da indústria química DuPont, com a colaboração do luthier Albert Augustini, um luthier de Nova York que inventou a corda Augustini, com a assessoria do grande André Segovia. Então a Augustini Regals, ou Augustini Blue, Augustini Imperial, a marca Augustini, ela é uma corda que é difícil de ser superada exatamente por isso, porque ela tem uma história, ela tem uma tradição muito grande, muito forte, né? Evidentemente que muitos violonistas, com muita razão, optam por outras marcas de cordas. Nós temos Savarez, no Brasil temos a corda Hyper Pro, né, que é uma corda bastante decente, uma corda bem interessante. Mas para determinados tipos de instrumento, determinados tipos de toque, essa corda, né, a Augustini, ela continua sendo uma corda bastante importante. Só que essa corda foi responsável pela destruição de muitos violões antigos, violões Torres, por exemplo, ou violões Simplício, por exemplo, que eram instrumentos construídos para aguentar a tensão da corda de tripa. Aí vinha lá o Segovia, né, colocava aquelas 6 cordas de nylon, que é um material bem mais resistente do que a corda de tripa, e pronto, o instrumento ao longo do tempo ele era simplesmente destruído, arruinado, ele perdia, ficava muito abaulado, amassava o tampo, descolava cavalete, descolava leque, filete, era uma desgraceira que acontecia com o violão, por usar uma corda para o qual esse instrumento não foi, quer dizer, esse instrumento não tinha sido construído. Então, muito cuidado, tá? No momento que vocês julgarem tanto a questão das cordas quanto a questão da afinação. E sempre levem em consideração vários fatores e a interação entre eles para tomar uma decisão segura. Inclusive voto, né? O tema B desse vídeo é justamente a questão de pressionar os deputados para um projeto de lei que visa a proteção social de um setor, né, da sociedade que tem suma relevância no desenvolvimento humano mesmo, né? Então, os fatores que a gente deve levar em consideração na hora de votar em alguém são muitos e a gente precisa conhecê-los, precisa estudar a fundo, a gente tem que gastar um tempo pensando em política, de preferência lembrar em quem que a gente votou e qual é a plataforma dessa pessoa para os aspectos da sociedade que a gente acha mais importante. É hora de pressionar. PL 253/2020, tá? Fale com o seu deputado para que a gente possa continuar movendo aí o setor cultural nesse tempo tão complicado que é a pandemia. Outras categorias estão se mobilizando em outros estados e vamos tentar somar esforços para que a gente possa sair do outro lado vivos, né? Talvez assim, com um pouco mais de esperança de que a coletividade pode salvar as pessoas. É isso. Muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo Conversa de Violonista.